Você está sintonizado no Agenda Econômica da TV Senado. Na última década, o Estado brasileiro vem passando por transformações de grande impacto, destacando-se aí a descentralização de importantes serviços utilizados por toda a população. Muitos desses serviços, contudo, foram abertos à participação da iniciativa privada. Os destaques ficam com os setores de telefonia, petróleo, energia elétrica, ferrovias e rodovias, todos sujeitos à regulação do Estado. Também sujeitos a essa regulação encontram-se setores vitais, como os de transporte aéreo e portos. Para conhecer mais detalhes do funcionamento, objetivo e perfil das agências reguladoras do Brasil, o Agenda Econômica conversa hoje com o presidente da Associação Brasileira de Agências Reguladoras, ABAR, José Luiz Lins dos Santos. Participa dessa entrevista o jornalista Davi Emerick. Doutor José Luiz, muito obrigado pela sua presença nos estúdios da TV Senado. Obrigado a você também, Alival, a Davi, pela sua oportunidade, né? Vamos começar a nossa conversa explicando um pouquinho o que é a ABAR, né? Quer dizer, em termos de história e de objetivos básicos dessa entidade. Perfeitamente. A ABAR, ela foi fundada em 1999, quando a regulação estava também começando no país. Então foram cerca de 5 agências da época que existiam que resolveram então se congregarem para permitirem um maior conhecimento, né, entre si das questões da regulação e, de certo modo, procurar esclarecer junto à sociedade essa nova forma do Estado agir, né, que, como você falou na abertura, passou então a delegar à iniciativa privada alguns serviços públicos que precisavam, evidentemente, de que o Estado mantivesse esse próprio controle, que venha a ser através da regulação, né? Então, hoje, nós estamos já em 2011 com 38 associados, praticamente com a cobertura de todos os entes reguladores do país, e temos hoje já assim, grandes avanços dentro no âmbito da associação com relação à missão inicial com que aqueles primeiros, os pioneiros, né, da regulação no Brasil pensaram a partir de congregar os entes reguladores numa associação. Do ponto de vista legal, como que ela está organizada? Ela é uma entidade pré-sindical, né? Normalmente se criam agências, depois se transforma no sindicato. O senhor poderia explicar esse caráter institucional dela? Absolutamente. Ela é uma associação de direito privado, né, cujos associados são definidos como órgãos públicos que atuam na regulação. Uhum. Ou seja, entes reguladores ou agências reguladoras, que é o nome comumente dado na nomenclatura quando aquele ente regulador é criado. Uhum. Então, não temos absolutamente essa pretensão de se insurgir contra absolutamente nada. Pelo contrário, até porque, sendo a associação formada de órgãos públicos, nós temos que respeitar todo o ordenamento jurídico nas quais elas são constituídas, né? Uhum. O que a associação procura exatamente fazer nesse trabalho de congraçamento das agências, permitir com que a sociedade tenha uma percepção melhor do que seja a questão da regulação, trabalharmos com convencimento junto aos poderes públicos constituídos, seja a nível do Poder Executivo, no Legislativo, que é muito importante aqui, como o Senado Federal, nos tribunais de contas, na própria Justiça, procurando esclarecer melhor esse papel que tem a regulação. E principalmente a sociedade. Quer dizer, a associação reúne as agências reguladoras. Agora, aqui a gente queria entrar no cerne da questão. O que é uma agência reguladora e quais são os seus objetivos básicos? Bom, primeiro, para a gente definir assim uma atuação de uma agência reguladora, vamos pegar aí desse conceito de regulação, que, no meu entendimento, é algo muito simples. É uma sistematização, né, de regras de uma forma institucionalizada para manter o controle
de uma determinada atividade. Dá um exemplo. Regulação, eu posso, até aqui você está regulando aqui o seu programa, quando você determina horário, quando você determina a forma, o tempo, tudo isso é determinado dentro de uma sistematização jurídica. Então, passando isso para uma agência reguladora, a lei que a cria, ela é um órgão público, né, de uma natureza autárquica, que nesta lei estarão definidos quais são as suas competências, né? E a partir dessas competências ela vai criar, então, um sistema de um ordenamento jurídico e uma estruturação interna que permita que uma determinada atividade que seja prestada pelo Estado ou diretamente através de algum órgão dele, que tem muitos na sociedade de economia mista, são exemplos disso, ou quando ele delega a um ente privado através de uma concessão, né, licitado e tudo, para que as regras fiquem claras, né, com relação à prestação daquele serviço. Ou seja, tudo se inicia com um contrato, né, entre o ente prestador do serviço e o Estado, né, e a agência reguladora ela vai ser a guardiã daquele contrato. Né? Evidentemente que o contrato ele não pode prever todas as necessidades da relação, né? E então ela vai constituindo uma série de normas que vai regular essa relação contratual, sempre buscando a melhor prestação de serviço, a qualidade, garantir ao usuário a qualidade da prestação de serviço e, evidentemente, respeitando os acertos contratuais que foram feitos com aquele ente. Né? Então, só recuando um pouco ainda no plano jurídico, só para as coisas ficarem um pouco mais claras, as agências reguladoras brasileiras, por exemplo, elas se reportam, apesar de independentes, elas devem se reportar a algum órgão do governo ou não. E qual é o papel da associação que o senhor preside? Ou seja, o senhor não tem, a associação que o senhor preside não tem nenhum poder de regular as agências reguladoras, ela é uma entidade civil, não é isso? Então, como que fica essa relação das agências para cima, elas reportam a quem do ponto de vista institucional e como fica a relação da ABAR com elas? Bom, é isso que eu falei, a lei é que vai definir qual é essa relação com o governo, né? Todas as agências, quando a gente fala nessa independência, ela está relacionada com as suas atividades finalísticas. Ou seja, um colegiado toma uma decisão em relação a determinada atividade que está sendo regulada. Uma norma, por exemplo, que regulamenta uma forma do prestador de serviço se conduzir. Aquilo ali tem que ser preservado no âmbito da agência. Porque é uma atividade finalística. Um ministro não pode interferir em grau de recurso se, por acaso, o prestador de serviço se sentir satisfeito. Né? Essa que é a independência. Mas, evidentemente, que, como todo órgão público, ele deve se reger pelas regras, as leis gerais da administração pública, pessoal, orçamento. Né? Então, essa questão da independência, ela é preservada nesse sentido. E, ao mesmo tempo, que a lei vai definir a forma de como essa relação administrativa vai acontecer. Se é, no caso federal, o ministro, né? Normalmente as estaduais são, tem algumas que são a gabinete do governador, outras é uma secretaria de planejamento, outra é uma secretaria, a Procuradoria-Geral, no caso, por exemplo, da Agência do Estado do Ceará, mas isso é para demonstrar a relação administrativa, né? E onde o governo ele não faz a interferência naquelas atividades finalísticas da regulação. Né? Então, como é que entra a ABAR? Que a sua curiosidade aí é realmente interessante. Nós não podemos entrar nenhuma relação que há entre a agência e o governo. Nós não podemos interferir na sua lei, porque lei é lei. Nós não podemos interferir quando o Poder Judiciário, que é soberano e acessível a todos, estiver dentro da questão. Então, o que é que faz o papel da associação? É exatamente fazer uma ação de troca de experiência, de uniformizar, de buscar, de concentrar esforços
junto às diversas demandas que hoje a regulação tem na sociedade, por falta de conhecimento. É muito mais fácil disseminar a cultura regulatória. Isso, inclusive isso no próprio ambiente, criar cursos, estimular que os servidores se qualifiquem, né? E para isso a gente tem uma programação, né, nesse sentido, eventos, por exemplo, um congresso a cada 2 anos para estudar o estado da arte da regulação. E, por exemplo, é muito mais fácil eu vir aqui ao Senado Federal, por exemplo, procurar um senador para tratar de uma questão da regulação, não especificamente de uma agência reguladora, porque eu não posso vir aqui tratar de um problema específico da Anatel, porque lá tem um ministro, o presidente da Anatel, quem tem a prerrogativa e a obrigação de defender a agência enquanto órgão público, né? Mas nós fazemos esse papel mais abrangente, mais genérico, porque eu tenho uma delegação deles, isso. Porque eles são associados, tem um estatuto, associação, tem suas regras também, né? Então elas são reguladas, digamos assim, as associadas, para resumir na sua pergunta, elas são reguladas através do estatuto da própria associação, onde põe direitos e deveres que evidentemente não se conflitam com suas obrigações, suas prerrogativas específicas dadas nas leis que as criam, né? Para a gente entender direito, vamos partir de um exemplo. Quer dizer, o setor telefonia no Brasil, quer dizer, antigamente era um setor todo estatizado. Quer dizer, o Estado prestava o serviço de telefonia, através da Telebrás, através da Embratel, quando você precisava usar satélite, usava a Embratel, então era tudo do Estado. E o Estado prestava esse serviço à população e cobrava, obviamente, por esse serviço. A partir de um determinado momento, o governo decidiu privatizar esse segmento. Quer dizer, permitir que empresas privadas entrassem nesse segmento e explorassem ela diretamente, cobrando da população aquilo que o governo antes cobrava. Então, ele entrou como, o setor privado entrou como um coadjuvante de uma prestação de serviços que era feita pelo Estado. Quer dizer, daí o Estado se precaver, né, em defesa do próprio consumidor, de estabelecer regras para que a empresa privada se movimente dentro desse espaço de prestação de serviços. Quer dizer, a regulação é isso, de fato, né? Bom, ela é isso que você está falando. E mais alguma coisa. Essa é uma forma mais rígida, digamos assim, da regulação, porque a regulação nunca deixou de existir. O Estado tem que regular, faz parte dele estar com esse sistema que eu falei de regramento de todas as atividades dele. E, por exemplo, que você deu da questão da telefonia, que era, no caso, a Telebrás, que tinha as suas... Era uma holding, né, que tinha a Teleceará, a Telege, Telemig. Todas eram o quê? Empresas de economia mista, de direito privado, que eram constituídas segundo a forma jurídica prevista na legislação do país sobre criação de empresas, mas que tinham a regulação em cima delas, feita através do Ministério das Comunicações, no mesmo caso. sendo empresas mistas. Isso, só que você possa imaginar o que como é que dentro de uma casa, como é que se regula, né? Botar um irmão para tomar conta do outro irmão, sempre as coisas não são assim tão firmes. Agora, se você faz como aconteceu, o Estado brasileiro chegou a decisão, não quero entrar aqui no mérito, diz, olha, eu não vou ter mais essa minha empresa aqui, Telebrás. Eu vou passar isso para uma iniciativa privada, a Constituição me permite isso. Tenho que fazer conforme regras jurídicas. Um contrato de concessão feito através de licitações, um leilão, etc, etc. Então, naquele momento, eu crio um contrato. E esse contrato, ele vai originar deveres e direitos, né? E para aqueles direitos e deveres se façam da melhor forma possível, tem que ter um sistema organizado de regras e normas que vão pontuar especificamente aquela relação que tem que ser mais dura. Porque a iniciativa privada, quando ela entra com interesse de negócio, de investimento, de lucro. Né? Então é uma relação muito mais forte. Mais conflitante. Mais conflitante. Por isso que vem um ente próprio
dotado de princípios de autonomia, preservar os mandatos, né, dos dirigentes, para que eles tenham mais tranquilidade na hora de tomar as suas decisões. Ou seja, administrar de uma forma equilibrada essa relação que passa a ter entre o próprio governo, que assinou o contrato, o prestador de serviço e os próprios usuários que estão naquela me parece que é um conceito, né? Quer dizer, até pouco tempo não, que se dividia a sociedade entre mercado e Estado. E depois se percebeu que entre mercado e Estado tem uma outra coisa, que é a esfera pública. O mercado não é tão privatista assim, ele tem uma dimensão pública, assim como o Estado não é tão público assim, ele tem uma dimensão privatista. Então me parece que a agência reguladora vem para domesticar o Estado e também dar uma domesticada no chamado mercado. Ela atua como um colchão para conciliar interesses do Estado e do mercado e, portanto, do consumidor. É isso. Eu não diria usar a palavra assim, domesticar o Estado, porque eu entendo que uma agência reguladora, ela é o Estado, ela é um representante do Estado. O que vai acontecer nesse sentido seria criar uma cultura de entendimento dos governos, dos governantes que momentaneamente estão administrando o Estado, né? Que é feito em eleições, programas de governos, eles fixam as políticas públicas, vão definir, por exemplo, eu quero universalizar a banda larga, né, que agora está aí na hora do dia. É uma política pública que o governo definiu. Aí ele vai dizer, uma agência reguladora agora, você vai disciplinar como é que eu vou universalizar. Quando eu fizer os contratos, vou entregar os contratos para vocês, ou então eu vou delegar a vocês fazerem essa licitação e vocês vão regular. Aí eu acredito que essa palavra domesticar em cima da iniciativa privada, ela é bem mais assim, apropriada, né? Porque o mercado, sem a regulação, ele fica solto e dá o que deu nessa crise mundial aí dos Estados Unidos. Uma das motivações maiores que se alega, porque se deixou correr frouxo, não tinha regras, né? Então, todos os bancos se prestavam da forma que queriam e toda essa questão redundou na questão da bolha da imobiliária, provocando essa crise financeira aí que os Estados Unidos está pagando da forma muito cara, né? O controle das agências reguladoras e como elas funcionam administrativamente. No próximo bloco, aguarde.